Alô, meus amigos do Parada dos Esportes, como é que estão todos vocês? Estamos aqui para a nossa conversa diária da hora do almoço, aqui no Parada dos Esportes, no YouTube do Parada dos Esportes. Lembrando sempre, Parada dos Esportes, programa mais tradicional, importante do rádio esportivo do Vale do Paraíba, criado pelo professor saudoso mestre Alberto Simões, faço sempre questão de frisar, né? No dia 1º de abril de 1965, na antiga Rádio Clube, que ficava ali na Rua 15, depois mudou para Mário Galvão. Agora, dia 1º de abril, no próximo dia 1º de abril, o Parada vai comemorar 60 anos no ar de maneira ininterrupta. E lembrando que estamos de segunda a sexta com o nosso programa das 18h20 às 19 horas. Comigo, com o João Fonseca, com o Valtencir Vicente, que é quarentão do Parada dos Esportes. Valtencir está há 40 anos já conosco também no Parada dos Esportes, sempre acompanhando as coisas, principalmente do São José. Costumo dizer, né, o repórter que sabe tudo da Águia, nos informando, nos deixando por dentro, mesmo nestes períodos agora em que a informação, olha, não chega para o repórter. O Valtencir já teve o privilégio de trabalhar naqueles tempos lá em que o treino era aberto, ele ia para o vestiário, conversava com técnico, dirigente, jogadores, acompanhava o treino na beira do campo, sentado no banco de reserva junto com o técnico. Hoje, esquece, né? Mas isso não é só do São José, obviamente, é o maldito futebol moderno. Abaixo o futebol moderno. Gente, eu não consigo entender, não consigo gostar não de tudo isso aí que acontece. Eu sou dos antigos mesmo. Mas fazer o quê? A gente tem que também se adaptar aí, né? Não dá para usar mais máquina de escrever. Vocês fizeram um curso de datilografia, quem é mais velho, né? O Clarisvão, o Pezão, o William, o pessoal todo mais velho que nos acompanha sempre aqui no Parada dos Esportes. Fizeram um curso de datilografia e depois foram aprender a mexer no teclado do computador, né? O tempo passa, muda e a gente vai tendo que se adaptar a tudo isso aí. Mas é o seguinte, pessoal, então, amanhã é a estreia do São José no campeonato, lá em Presidente Prudente. A nossa equipe de esportes estará lá em Prudente, no estádio Prudentão. Eu vou estar lá com o Paulo Roberto de Paula, numa cobertura super especial, ao vivo, direto do Prudentão. Enquanto isso, nos estúdios da Web Rádio Parada dos Esportes, o Vieira Júnior vai apresentar o parada inicial, depois o parada final, tendo na técnica central o Ademir Lemos e o Valtencir Vicente, lá direto do site dele, que é muito bom, recomendo para vocês, viu? O jogandojuntos.com.br. Ele vai nos dar também informações, vai participar dessa jornada esportiva amanhã. Então amanhã eu falo mais para vocês do jogo, do que eu penso, daquilo que a gente está observando aí para São José e Grêmio Prudente. O que eu queria falar hoje é o seguinte: o campeonato, tem gente que ainda não sabe o regulamento, vai acompanhando daqui e dali, e aí a hora que vai chegar mesmo para o jogo, que a bola vai rolar, que daí o torcedor acaba. Bom, o campeonato é assim, então é a mesma fórmula do ano passado. São 16 times, turno único, cada time faz 15 jogos. E aí, deixa eu tomar uma água aqui que o resfriado tá atrapalhando, tá bom? E aí, 15 jogos. Terminou essa primeira fase, o que acontece? Os 8 melhores se classificam, vão para o mata-mata. Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto. Os dois últimos, pimba, caem para a Série A3 do futebol paulista de 2026. E os outros ali, os outros 6 times, ficam sem fazer nada, né? Time que ficar do 9º ao 14º lugar, esses times não sobem, não caem, não fazem absolutamente nada no campeonato. O ano passado, São José começou o campeonato de maneira extraordinária, né? Fazendo pontos e ficou 12 jogos invictos. Ele até a 10ª rodada, que foi aquele jogo contra o Taubaté, o pessoal do São José disse que o Taubaté rogou praga no São José, e os taubatianos dizem que eles pararam a ascensão do São José. O time vinha bem demais. Aliás, o empate contra o Taubaté foi bom. O jogo foi no Joaquinzão. E depois, na sequência, veio o empate em Lins, contra o Linense. O resultado normal. Aí em casa, contra a Santista, o empate. 1-1. E o time não tomava gols há 8 jogos. Estava bem demais a defesa do São José. Aí contra a Portuguesa Santista empatou em casa 1-1, Caio César se machucou, quebrou o braço, e o São José começou a ter problemas no seu setor defensivo. E aí, pronto, ele não ganhou mais. Aí depois perdeu do Velo, perdeu da Ferroviária, perdeu do São Bento, mesmo assim, como já tinha uma boa pontuação, ficou com os seus 26 pontos, classificou-se em segundo lugar. E aí no mata-mata, quem acompanhou se lembra, 2 derrotas para o Velo Clube, 2-1 Rio Claro, 2-1
no Martins Pereira. Então eu queria falar em termos de classificação. Estava vendo a tabela do ano passado, o 8º colocado foi o Noroeste, que subiu como vice-campeão. O Velo campeão classificou-se como 7º colocado. O Noroeste classificou-se com 21 pontos. Nos 15 jogos ele teve 5 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Por que eu estou falando isso? Porque é importante para o time classificar, dar uma olhada sempre aí. Então é o seguinte, ao longo dessa história toda, não é uma matemática exata. Fez 21 pontos, está classificado. Já teve ano que o time classificou-se com 19, e já teve ano que precisou de 23. Então, vamos trabalhar aí na faixa de uns 23 pontos para se classificar. Mas acho que a prudência, ela é importante demais para todos os times. Então, o São José está entrando no campeonato, não está entrando assim pensando, vou lutar só para fugir do rebaixamento. Não, ele está entrando, cabeça erguida, pensando em brigar pelo acesso. Mas é bom não vacilar, é bom ter respeito e ter o pezinho no chão. Então é o seguinte, primeiro fato, somar pelo menos 14 pontos. Aí não cai. Aí só um hecatombe faria o time cair. Porque no ano passado, por exemplo, o Monte Azul caiu com 11 pontos. O Comercial caiu com 6. Mas já tivemos anos aí que um time com 13 pontos caiu. Então vamos trabalhar na faixa de 14, 15. Aí pronto, você está tranquilo, você não cai mais. E aí você começa a buscar mais alguns pontos para ficar entre os melhores e se classificar para a outra fase do campeonato. O Carlito Arini, grande dirigente do futebol paulista, que subiu aí com alguns times e tudo mais, ele tem um conhecimento muito grande. Eu me lembro quando ele esteve trabalhando no Taubaté, e o Taubaté naquele ano deu um azar danado, foi o ano da pandemia, o campeonato parou e depois voltou sem público, e o Taubaté parou já nas quartas de final contra o São Bento. O Arini dizia sempre o seguinte, o importante é estar entre os 8. Não precisa ser primeiro, segundo. Não, classificou entre os 8, mas o 8º, você vai pegar o primeiro, veja o exemplo do ano passado. O 8º colocado subiu e o 7º colocado subiu. Então, primeiramente é classificar-se entre os 8 melhores. O São José classificou-se em segundo lugar e não adiantou nada, né? Então, não há uma estatística também dizendo, olha, os times que se classificam do primeiro ao quarto lugar sempre levam vantagem. Eu não olhei isso, não busquei saber disso. Então, o importante para o São José, e a gente fala da Águia agora, é realmente começar o campeonato somando pontos, atingir esses 14 pontos, e aí fala, bom, gente, agora não tem nenhuma preocupação de rebaixamento, vamos buscar, e quanto antes possível, né, fazer essa pontuação. E agora vamos buscar mais números aí, mais pontos, para a gente ficar entre os 8 melhores e garantir a vaga na fase de mata-mata do campeonato. E o campeonato assim, o básico, gente, é o seguinte, isso todo mundo sabe, só que se isso acontecesse, o que eu vou falar, todo mundo terminaria empatado, né? É ganhar em casa e empatar fora. O São José fará 8 jogos em casa, ele tem essa vantagem, porque como ele terminou entre os 8 melhores do campeonato do ano passado, a tabela desse ano lhe favorece. 8 jogos em casa, 7 fora. Pega o Taubaté. O Taubaté, como ficou em 12º lugar no ano passado, ele vai fazer 7 jogos em casa e 8 fora. Então, o São José, digamos o seguinte, que ele ganha os 8 jogos em casa, 24 pontos, está classificado. Pronto. Pode até perder todos os jogos fora, mas daí não. Aí você fica numa situação de extrema, né? Ganha lá, perde aqui, perde... Não dá. Tem que ter equilíbrio. Agora, esse negócio de ganhar todos os jogos em casa ou empatar fora, isso não existe. Não teve nenhum campeonato aí. Tem time que é melhor como mandante e de vez em quando tem time que se sente melhor atuando como visitante, buscando mais pontos fora de casa. Mas aí assim, o São José vai estrear contra o Prudente, que eu falei, amanhã a gente comenta mais especificamente desse jogo. O empate amanhã, bom, excelente para o São José. Depois veio o clássico contra o Taubaté. Aí já pega, né? O Taubaté, por exemplo, vai estrear em casa contra a Santista. Se ele não ganhar, empatar, por exemplo, o resultado já vai ser ruim. Aí já vão olhar, agora vamos pegar o São José lá em São José. Como é que fica? Então, essa é a busca de todo o time. Essa é a matemática. Mas essa aí é a teoria. Na prática, né? Muitas vezes a gente vê time começar com 3 vitórias, 4, depois despencar. Time começa com 2, 3 derrotas, depois sobe, se arruma, troca o técnico, muda e a coisa vai. Então, o importante que eu queria deixar para vocês, para fechar o comentário aqui, no meu modo de entender, é equilíbrio. É que o São José seja um time equilibrado, um time que consiga juntar bem os pontos em casa, os pontos fora, e aos poucos vai acertando a casa, porque, olha, no começo não dá para você chegar amanhã e já querer que tudo seja uma maravilha. Será ótimo, né? Chegar lá em Prudente amanhã e enfiar 4-0 no Grêmio, falar, nossa, vai assustar todo mundo. Né? O que é isso?
mas é muito difícil que isso venha a ocorrer. De qualquer maneira, o futebol nos proporciona muita coisa diferente, muita coisa legal, tá bom? Gente, fico por aqui hoje. Amanhã estaremos, portanto, em Presidente Prudente, mas o comentário do meio-dia estará aqui com vocês. E amanhã, já a partir das 18 horas, estaremos falando direto do Prudentão, com a narração do Paulo Roberto de Paula, para a estreia do São José no Campeonato Paulista da Série A2 desse ano. Contamos sempre, meus amigos, com o apoio de vocês. Se você não está inscrito, se inscreva. Passamos dos 2.000 inscritos. Deixa o like, nos ajude, nos fortaleça. Isso é sempre muito importante para a sequência do nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? Um grande abraço, gente. Até mais.